Nunca escolha CPA ou maximizar cliques sem antes assistir a este vídeo. Estou trazendo neste conteúdo as diferenças entre as duas estratégias de lances, que são as estratégias que mais a gente usa nas nossas campanhas. E muitos têm dúvidas, principalmente iniciantes, quando usar uma e quando usar a outra. Quais as diferenças? E claro, vamos nos aprofundar num conteúdo que vai ser muito rico aí para você, se você ainda tem dúvidas, e vou falar inclusive qual que é a estratégia que 80% hoje das minhas campanhas eu aplico. Então, se você está interessado em aprender a este conteúdo, é claro, para te ajudar a destravar, para que você tenha mais um conhecimento e saber exatamente qual a melhor estratégia aí para você. Então peço o seu like, se inscreva no canal, deixa aqui nos comentários qualquer dúvida. Inclusive estou compartilhando meu treinamento gratuito de Google Ads, meu grupo exclusivo lá no Telegram, também de Google Ads, onde a gente faz esse trabalho de networking, e meu Instagram, onde eu estou sempre me interagindo com todos e também compartilhando os meus resultados. Então agora, bora pro conteúdo. Vamos aqui para a tela do meu computador. Antes da gente iniciar este conteúdo, onde nós vamos nos aprofundar, vou falar sobre as diferenças entre as duas estratégias, quando usar maximizar, CPA, orçamento e CPC de acordo com a estratégia que você for aplicar. Eu quero começar este conteúdo falando sobre dois erros mais comuns, principalmente iniciantes, que isso aqui faz total diferença uma vez que você entender. Preste atenção, senão eu não estaria compartilhando aqui com você. Primeiro ponto, iniciantes acreditam que o Google vai otimizar sozinho, ou seja, é só subir campanha e deixar rodar. Cuidado! Porque o que acontece muito que eu vejo é que no final ali da campanha ativa, uma vez que você já olha para a campanha, poxa, eu já tive investimento de 300, 400 reais sem nenhuma venda. E aí eu vou analisar a sua campanha e eu vejo que ao longo da campanha ativa você não fez ajuste nenhum. E quando eu falo de ajuste é você olhar para as métricas e ver, uma vez que a sua campanha começou a performar, tem impressões e cliques, ou seja, com cliques você já está investindo, você precisa entender. Esses cliques estão vindo da onde? Onde mais está consumindo da minha verba, do meu orçamento? Onde é que eu estou investindo mais? Ou seja, por exemplo, produto físico. Você segmentou 3 países, Estados Unidos, Canadá, Austrália. E aí eu te pergunto, desses 300 e 400 de investimento, onde mais consumiu? Foi nos Estados Unidos? Foi no Canadá? Foi na Austrália? Ah, Amanda, eu observei que foi tudo nos Estados Unidos. E aí eu te pergunto, por que que você não fez um ajuste nos Estados Unidos, diminuindo o lance? Por quê? Não adianta você querer investir, por exemplo, nos Estados Unidos, se não está te trazendo conversões. Então você tem que fazer esses ajustes de que é abrir uma torneirinha aqui, fechar outra torneirinha ali. Ou seja, você tem o controle sobre o teu gasto, sobre o teu investimento. E isso é importante que muitos iniciantes não fazem. Segundo ponto, o algoritmo precisa de informações antes de entender quem compra. Então não adianta você querer acelerar o processo, subir campanha e ficar mexendo na campanha o tempo inteiro. Você precisa ter paciência para que a tua conta passe a coletar dados, e com dados é que você sabe o que otimizar. No Google a gente compra dados, você precisa ter esse olhar mais analítico, entender, poxa, pera lá, no dia de hoje eu tive tantas impressões, tantos cliques, de onde vieram esses cliques? Qual foi o valor dos cliques? Em quais países entregou mais? Dispositivo, foi mais no celular, foi no tablet? Entenda, você precisa ter paciência. Mas Amanda, eu quero mais velocidade, rapidez, então tenha uma esteira de produtos. Vamos agora falar sobre a estratégia de lance primeiro em CPA. Depois a gente fala aqui sobre maximizar e você vai entender as diferenças. Primeiro ponto. O Google ele prioriza na estratégia em CPA contas com mais histórico de conversão, quem tem mais tempo de campanha, ou seja, quem coletou mais dados e vem otimizando. Mas isso não quer dizer que você não possa vender se você que está começando agora falando da estratégia em CPA, talvez você se questione, Amanda, eu não tenho uma conta que já tem uma inteligência no meu pixel porque eu nunca vendi, eu estou começando agora. Então o CPA não é para mim. Não, muito pelo contrário, eu tenho várias contas novas que saem venda, mas é claro, não com tanta facilidade comparado quem já tem mais histórico de vendas, conversões, um pixel mais inteligente. Então preste atenção, não é porque você está começando agora que você não possa aplicar um CPA. Hoje 80% das minhas campanhas eu aplico em CPA, inclusive eu trabalho com contingência, então eu tenho várias contas extras, contas novas, e eu aplico essa estratégia e sim, sai vendas, só que você vai precisar ter um pouco mais de paciência, é claro. E quanto mais tempo de campanha, mais dados coletados
e aí sim você vai otimizando, faz um ajuste aqui, outro ali, e aí você consegue, claro, destravar. Às vezes até você consegue vender logo na primeira semana, no primeiro dia, isso vai depender de conta para conta, enfim, né? Existem vários fatores e não um fator isolado. Maximizar cliques. Então vamos falar sobre, e aí você vai entender um pouco das diferenças aqui das duas estratégias. Primeiro ponto, o Google ele tenta entregar o máximo de cliques possível, que é essa estratégia, mas não necessariamente é tão qualificado quanto um CPA. Porque a estratégia em CPA, a gente usa a inteligência do Google. Mas Amanda, a minha conta não tem inteligência porque eu não tenho histórico de conversão. Tá tudo bem, é o que eu falei. Eu também tenho várias contas novas que eu aplico essa estratégia e sai vendas. É claro que não é com tanta frequência ainda, porque a tua conta não tem essa inteligência. E comparado ao maximizar cliques, aqui o objetivo com essa estratégia é falar para o Google: Google, eu quero maior quantidade de cliques, sendo qualificados ou não. Tá certo? Aqui você paga muitas vezes por um tráfego sem intenção de compra. Sim, isso vai acontecer e é por isso que a gente faz muita negativação de palavras-chave. Você sempre vai olhar para os termos e negativando, ou já pegar uma lista ali completa e já negativar na sua campanha para você não receber esses cliques que muitas vezes pode ser que não tenha essa intenção de compra. Terceiro ponto, sim, é uma estratégia muito útil, muito usada, inclusive eu aplico muito sim o maximizar cliques, depois eu vou te falar quando eu aplico um e quando eu aplico o outro. E aqui é mais para coletar dados iniciais. Aqui você tem um controle mais manual do CPC, porque aqui você consegue colocar o valor do quanto que você está confortável em pagar pelo CPC, que é o custo por clique, diferente do CPA, que aqui a gente dá total liberdade para a ferramenta. A ferramenta que vai tentar encontrar um público comprador e ele vai te cobrar ali um valor que ele identifique, e pode ser valores bem baixos como valores bem altos também. Isso vai depender de vários fatores, a demanda do produto, a concorrência, enfim. Então, né, aqui já entraria numa outra questão, só que a diferença, principalmente aqui eu falo para quem está começando, nunca vendeu, não tem muita verba, talvez sim é interessante você começar com maximizar, sempre analisar termos de palavras-chave e negativando, porque aqui você tem um controle maior do CPC. Só que a gente sabe que um CPA muitas vezes destrava até mais rápido. Tá bom? Agora, quando usar o maximizar cliques? Então, vamos falar agora quando eu uso um e quando eu uso o outro, e aí talvez vai te ajudar também a tomar a decisão aí para suas campanhas. Então, quando usar o maximizar? Quando você já testou um CPA, tá? Então, mesmo que você seja iniciante, Amanda, eu comecei pelo CPA e não sai do lugar, ou seja, minha campanha está totalmente travada. Eu já venho aumentando valores de CPA e cuidado, quanto mais você aumentar o valor de CPA, mais pode lhe custar o clique. E principalmente você que tem uma conta nova, sem histórico de conversão, sim, provavelmente você vai ter uma campanha bem travada. E para destravar uma campanha, você vai precisar aumentar o valor de CPA. Só que aí você tem que tomar um certo cuidado. Quanto mais você aumentar, mais corre o risco de você pagar mais caro no valor do clique. Segundo ponto, quando é que eu uso maximizar? Quando o CPC está muito caro. Então, se eu apliquei um CPA e estou pagando muito caro e já não estou me sentindo muito confortável e eu quero muito testar o produto, então vale a pena você aplicar o maximizar, porque aqui você tem o controle sobre o CPC, tá bom? Ah, mas Amanda, você está falando que o maximizar cliques muitas vezes não é um público tão qualificado, e é por isso que você vai fazer a negativação de palavras-chave, colocar valores um pouquinho menor, deixar a conta coletar dados, porque aí você vai ter muitos dados na sua conta, diferente, por exemplo, de um CPA que roda bem mais devagar, dependendo do valor do CPA que você colocar. Já o terceiro ponto, conta sem histórico de dados. Então, você que está começando agora, não tem nenhuma conversão, você tem pouca experiência, se sente mais confortável em aplicar uma estratégia de maximizar, porque você tem controle do CPC. Maximizar, você coleta mais dados, a campanha destrava muito mais rápido, você recebe mais cliques e movimenta mais a sua conta, ou seja, você dá mais tração para sua conta. Então é por isso que eu gosto muito de usar o maximizar quando eu aplico um CPA e eu vejo que minha campanha está travada ou eu estou pagando muito caro num CPC. E aí eu falo, não, então vamos aqui testar o maximizar, porque eu coleto mais dados e eu consigo olhar quais são os termos que as pessoas estão mais pesquisando. Às vezes no CPA, pela minha campanha estar muito travada, eu não recebo esses dados, então eu não consigo identificar quais são os termos de pesquisa dos usuários que às vezes eu posso, opa, pera lá. No maximizar eu
conseguir identificar quais são os termos mais pesquisados. E aí você começa a entender muito melhor. Por isso que eu gosto muito também do Maximizar, principalmente no início ali, né, de um produto que eu nunca testei, não validei, ou é um produto tão concorrido que eu não estou disposta a pagar muito caro num CPC. Então aqui eu tenho muito controle. Agora, quando usar um CPA? Testou Maximizar cliques por um período com 0 vendas, ou você já vem só testando Maximizar cliques? Se você não está tendo resultados, então que tal você aplicar um CPA? Dá uma olhada no CPA. Inclusive, eu falo muito, se você só ficar num CPA e nunca testar um Maximizar, você não vai saber como que funciona essa estratégia. E que sim, a gente consegue vender mesmo que não seja cliques tão qualificados assim, porque aqui o objetivo é receber a maior quantidade de cliques. E quanto mais cliques, possivelmente dentro dessa quantidade, saia uma venda. Então, sempre teste, né? Tá muito no Maximizar, aplique um CPA e vice-versa. Segundo ponto, conta com histórico de dados, ou seja, de conversão. Se você já vem vendendo e tem ali um resultado interessante no Maximizar, comece a aplicar um CPA, principalmente se você tem uma ferramenta de marcação, de conversão, está vendendo, está marcando essas vendas no teu pixel que você configurou, comece aplicando um CPA. Você vai ver que vai ser muito interessante aí para você. E terceiro ponto, você quer testar outras estratégias de lance, quer fazer um teste AB, como eu falei anteriormente, você só vem aplicando o Maximizar ou uma outra estratégia de lance, vem aqui e aplica um CPA. Então você que gosta de testar, quer ver ali, encontrar padrões na ferramenta, faça isso, né? Aplica esses testes que você vai ver que sempre dá muito bom. Inclusive eu sempre falo, eu comecei a destravar quando eu perdi o medo de testar, aplicar esses testes AB, que a gente fala muito, inclusive eu falo muito aqui no meu canal. Agora, falando sobre orçamento e CPC, preste atenção, não existe um valor fixo. Muitas pessoas me perguntam, Amanda, quanto que eu tenho que colocar no orçamento ou num CPC, num CPA? Não existe um valor. O valor é aquele que você se sente confortável. É claro que se você colocar um valor muito abaixo do que está custando em média, ali no leilão, no planejador de palavras-chave, que você tem um norte, um lance mínimo e máximo que os anunciantes estão pagando por aquela palavra-chave, é importante você estar entre esses valores. Se ficar muito abaixo, a tua campanha não roda, ou seja, ela fica completamente travada, mas também não é aumentar muito o valor. Tome muito cuidado, principalmente você que está começando agora. Então comece com o meio termo, né? E aí você vai sentindo ao longo da tua campanha. Então é aquilo que eu falei, é o quanto que você se sente confortável em iniciar. Valor muito baixo, campanha travada. Então vai aumentando gradativamente até destravar. Então não existe um valor, eu não falo sobre valores, olha, você tem que colocar tanto porque isso garante a venda, pelo contrário. Eu sempre vou trabalhando com valores ali que eu me sinto confortável. Então minha campanha tá travada, eu vou aumentando de 10 a 20 reais no orçamento e num CPA, ou melhor, num CPA ou no Maximizar, independente da estratégia que você for trabalhar. Tá certo? Este daqui foi um conteúdo, sim, um pouquinho aqui na parte mais teórica, num mapa mental. Não te mostrei dentro de uma conta que eu sempre mostro aqui, compartilhando alguns produtos e campanhas, porque isso daqui, na verdade, é mais para você entender o mecanismo e uma vez que entendeu? Aplique, não tenha medo de testar. Se você só vem usando o Maximizar, aplique também um CPA para você ver e comece com valores bem baixos, não precisa ter medo de, o máximo que vai acontecer no CPA é sua campanha ficar travada, ou seja, tá travada, deixa ela ali, aumenta um pouquinho, depois pega uma outra campanha, trabalhe com uma esteira de produtos assim como eu venho trabalhando e vem me ajudando bastante, tá certo? Olha só, eu espero que este conteúdo tenha aí esclarecido as suas dúvidas, não tenha medo, bote para rodar. É claro que eu vou trazer mais conteúdos mais aprofundados sobre essas duas estratégias, o que eu já venho recebendo várias mensagens, Amanda, traz mais conteúdo sobre essas duas estratégias de lance, então fica por dentro aqui do canal, se você ainda não é inscrito, acione o sininho para receber sempre as notificações de novos vídeos que eu trago semanalmente para te ajudar nessa jornada. Tudo aquilo que eu recomendo de ferramentas, meu treinamento gratuito, meu grupo exclusivo lá no Telegram de Google Ads, meu Instagram onde eu compartilho os meus resultados, enfim, tudo aquilo para te ajudar na jornada, vou deixar os links aqui abaixo. Muito obrigada por você que assistiu este vídeo até o final e agora eu te vejo no próximo vídeo.